contornando a imensa curva, norte-sul, vou com ela, viajando Havaí, em Pequim ou Istambul, pinto um barco à vela, branco navegando, é tanto céu e mar, num beijo azul, entre as nuvens, vem surgindo um lindo avião, rosa e grená, tudo em volta, colorindo com suas luzes a piscar. Basta imaginar e ele está partindo, sereno indo. Se a gente quiser, ele vai pousar. Que maravilha, mestre Toquinho. Maravilha é você participar da minha aquarela, Carlinhos. Vamos cantar. Uma folha qualquer eu desenho um navio de partida, com alguns bons amigos bebendo de bem com a vida. De uma América outra consigo passar num segundo. Giro um simples compasso, num círculo eu faço um mundo. Um menino caminha e caminhando chega no muro, e ali logo em frente a esperar pela gente o futuro está. e o futuro é uma astronave que tentamos pilotar. Não tem tempo, nem piedade, nem tem hora de chegar. Sem pedir licença muda nossa vida, Depois convida a rir ou chorar. Nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver o que virá, o fim dela. Ninguém sabe bem ao certo onde vai dar. Vamos todos juntos numa linda passarela de uma aquarela de um dia, enfim, descolorirá. Obrigado por esse convite, viu, meu mestre? Eu que agradeço, Carlinhos. Maestro Toquinho, Antônio como eu. Obrigado, meu xará. Que descolorirá. Então, boa noite novamente, boa noite, Tânia. Boa. E então, essa música acho que tem tudo a ver, né, com o trabalho do Zudão. E eu tentei procurar, na verdade, eu tentei procurar um rap, um hip hop, alguma coisa assim, para ficar mais caracterizado, mas aí eu vou falar o que eu estou sentindo. Aí eu vi que sempre ah, essas músicas elas estão muito realistas, né? E pouco imaginativas e esperançosas, né? Então a gente espera que os raps também possam trazer, né, esse espírito da arte, esse espírito que que eleva, que Ele traz. não me viu, eu acho que não está me gravando. Aqui entra a gente aqui no meio, né? Então não sei de onde foi que veio isso. Então, só uma observação, mas essa gravação do Toquinho era uma gravação especial porque ela é com o Carlinhos Brown, né? Então, a gente já tem um diferencial para apresentar aqui o trabalho do Zudão. Lembrando que o nosso Encontro da Cultura Orgânica, que acontece desde o início da pandemia, toda segunda-feira, a cada 15 dias, ele é uma iniciativa do Grupo Trabalho 60 a mais, onde se encontram pessoas já com uma experiência maior, né? Já mais amadurecidas, mas procurando viver a vida o melhor possível
com os melhores propósitos e buscas humanas de todos os níveis. E então a cultura orgânica entrou nesse grupo como algo a trazer, apresentar pessoas e trabalhos que estejam fazendo um diferencial nessa transição planetária, né? Nesse momento de construir uma nova trilha para nosso caminho da humanidade, né? Nós encarnados aqui temos essa responsabilidade agora, porque a gente tem consciência de tudo que está errado, então a gente tem essa consciência de que nós precisamos atuar, e sempre a partir de nós mesmos, né, onde for possível, nós precisamos atuar em favor de uma nova humanidade. Então, essa é uma contribuição que a gente faz nesse sentido, sempre buscando isso e trazendo, né? Já são, acho que, mais de 60 encontros, e que a gente tem quase todos gravados, e nesse acervo do nosso YouTube, que também é um acervo das pessoas que participaram, né? Que vão ter essa gravação do seu trabalho e tudo isso, né? Então, Maísa, boa noite. Boa Doutora noite. Maísa, nós já demos Boa bom dia, noite para agora vamos dar boa todos. noite. E assim, o Zudão, vamos apresentar o Zudão, né? Quem aqui já esteve no sítio, aqui tem pelo menos 3 pessoas que eu estou vendo aqui que já tiveram no sítio. E quem teve a oportunidade de ver na casa da Amanda e do Bruno, na parede externa que dá ali para o labirinto, tem um grafite, né? Tem uma pintura super bacana ali, relativa ao sítio, à família, a tudo aquilo. E o Zudão é o autor daquele trabalho, né? Que muitos de nós, aliás, o Ari também já esteve lá, mas não sei se ele teve oportunidade de ver esse trabalho. Ele foi meio rapidinho. Então, aí, por uma sugestão da Amanda mesmo, a gente fez contato com ele, porque ele, como ele diz, ele é um ecoartista, como é que chama mesmo? Já pode abrir o seu microfone aí, Zudão. Como é que é o nome do seu Instagram? Instagram tá Ecoarte Periurbana. Então, ecoarte periurbana. Então, ele, como a gente já mostrou e a gente aprendeu, ele vem da Bahia, né? Vem de um quilombo da Bahia, né? Dessa origem de pai e mãe. E chegando aqui, ele veio trabalhar na periferia com a arte que Deus lhe deu, né? E que ele conquistou. E ele veio, então, aí ele vai contar. O resto disso daí ele vai contar, né? E nós, então, vamos aqui já passar para ele, falar um pouquinho, Zudão, assim, da sua trajetória, do seu propósito e do seu trabalho, né? Então, aqui é bem à vontade, a gente tem um tempo aí para você ficar bem à vontade e falar. Depois, mais tarde, a gente vai bater papo também um pouquinho nesse período que a gente tem. Muito obrigado pela presença e a palavra é sua aí. Tudo bem, gente? Boa noite. Você está chegando bem. Aí a tua voz não está dando para ouvir, não. E põe o microfone mais perto. São 7h13 da noite. Tem alguma voz entrando aí, que eu não sei se é daqui.
avisando as horas aqui. Melhorou? Agora melhorou. Melhorou. Bem, pessoal, boa noite a todas, a todos. É isso, eu sou o Alex Vidão, né? Está travando um pouquinho. Não sei se dá para você falar um pouco mais alto. Vamos ver se eu consigo sem fone. Será que dá? Alô, gente, tudo bom? Como é que tá aí? A imagem está boa, mas o som não estamos ouvindo. Não tá chegando. Agora um pouco, falou. Melhorou, né? Aí. Melhora, ele melhora, mas depois sai, né? Ixi. Fala mais aí. Vocês conseguem me ouvir? Agora sim. Aí, era É. isso. Então, acho que sem o áudio, sem o fone é melhor, né? É melhor. É Ficou isso. melhor pra mim também. Só ajeitar aqui, ó. Aí. Consegue me ouvir? Muito bem. Agora sim. Problema técnico. É isso, gente. Meu nome é Alex Silva Marinho, né? Eu sou filho de imigrantes do semiárido baiano, né? De uma comunidade chamada Vazante. Ela é certificada como um quilombo agora, né? De 2015 para cá. Foi uma luta, né? Para a gente conseguir esse certificado de uma forma de proteção também, porque a nossa comunidade ela foi ocupada, né, para fazer uma barragem, né? Então ela sofreu esse processo de ter que tirar a comunidade para fazer uma barragem, né? E aí a gente saiu desse local de origem e foi para uma cidadezinha ao lado. Então a gente fez essa luta da certificação quilombola para conseguir reivindicar a terra e ter acesso, né, às casas, porque senão a gente não teria nada, assim, a gente ia sair de lá e não ia ter nada. O estado da Bahia tem uma política muito dura com os quilombos, né? E se você não está certificado, você não tem direito à terra, né? Então, só estou dizendo um pouquinho do como é que foi aí, né, esse processo de se tornar um quilombo, né? E foi nesse quilombo que eu passei minha infância, né? Nadando ali no riacho, onde a gente tinha uma agricultura de subsistência, né? Ainda tem, só que mudou muito, a gente não está mais próximo do rio, né? Onde a gente costumava a regar e a nadar e ter a vida ali, né? Organizada na beira do rio. Então, mas foi ali que eu tive meu primeiro contato com natureza, foi nessa comunidade. Depois eu venho para Taboão da Serra, né? Já com meus 14 anos, 15 anos. E aí é um choque, né? Um baiano em São Paulo. É sempre um desafio. A linguagem, né? Perdi muito disso, assim, né? Do sotaque. Mas sempre quando eu visito lá, eu já venho com todos os sotaques. Revive, né? E aí aqui em São Paulo foi esse choque, né? Com a escola, para entender como funcionava, né? A gente no Quilombo também tinha uma escola, mas não era desse mesmo formato que é aqui. E foi bem violento, assim, né? A escola que está nas periferias, que está em São Paulo, assim, né? Ela é bem violenta, assim, a forma, né? E foi nessa vivência de escola que também tem muitas coisas boas, a gente faz bastante amigos e amigas, né? E foi dentro da escola que eu conheci, fui convidado a participar do movimento hip hop, assim, né? Inicialmente o hip hop foi o grupo que me acolheu, assim, e falou, olha, você é bom, você é da hora, você é bonito, né? E aí você tá com a gente. Então o hip hop foi esse grupo, né? Dentro das escolas, né? Que conseguia pertencer, né? Que eu já gostava de fazer uns riscos, né? No chão, nas cadeiras, né? Que era a famosa pichação, né? Então antes de chegar ao grafite, o hip hop foi a pichação. E a pichação tem coisas muito bonitas, assim, né? Apesar de ainda sofrer muito preconceito, a pichação, ela tá sempre em grupo, né? Se você observar as escritas, quem consegue ler também, são sempre grupos, né? Nunca é algo sozinho. Então, tem grupo de pichadoras e pichadoras que se chamam as damas, ou os profetas, né?
os mais fortes, os mais que todos. Então é tudo em plural. E como eu tinha uma habilidade, ainda tenho, de subir em coisas assim, eu era muito bom em escalar, então eu conseguia subir nas partes mais altas da escola e escrever o nome de todo mundo, assim, né? Que era da pichação. Então isso foi uma habilidade boa também, de agrupar. E logo depois que foi chegar o hip hop, assim, né? Eu fui ouvir mais os raps e tal. Conhecer o grafite, a dança, né? Conhecer os toca-discos, a cultura hip hop. Então isso foi muito rico para mim, assim, né? Que me ocupou bastante tempo, assim, na adolescência, né? E ao mesmo tempo que eu aprendia algo até como um futuro ofício, né? Na época a gente não tinha essa perspectiva de viver de arte, mas era algo muito bom, assim, que você existia, né? Você podia, as pessoas viam a sua evolução, né? Pelo seu primeiro grafite, né? E assim por diante, suas primeiras rimas, né? Então você era assistido de certo modo, né? E foi nessa história aí. Então, logo depois, assim, com 25 anos, assim, em Taboão da Serra, né? É ainda uma cidade, assim, que aí ainda tem um pouquinho de verde, assim, mas já foi bem mais, né? Hoje em dia tem bastante prédio. Mas ao redor onde eu moro, né? Tinha, né? Agora não tem mais, alguns espaços de cultivo, de alimentação, algumas hortas comunitárias. E foi nessas hortas aí que eu fui me aproximando, fui conhecendo gente também, né? Ia lá para buscar folhas para minha mãe, né? E fui me aproximando devagarinho, assim, né? Entendendo aquele lugar. Falei, nossa, que espaço que é bonito, lembra até a cidade da onde eu vim, né, e tal. E vai passando um tempo, assim, eu conheço um grupo de uns jovens também, que são também pessoas que eu conheci dentro do movimento hip hop, assim, da música, né? Do movimento do skate, que tava com uma ideia de ocupar as praças e plantar e ligar um sistema de som, né? Que é conhecido como Sound System. Aí esse coletivo aí também me abrigou, assim, né? Que conseguia cruzar as vivências que a gente tinha da rua, que é o Sound System, né? E com a pegada do meio ambiente, que era plantar, né? Ocupar a praça e assim por diante, fazendo esse vínculo, né? Nosso coletivo Horta de Gueto, né? É o Horta de Gueto. E aí foi também um ponto muito importante para mim, conhecer bastante pessoas, né? Conhecer o Bruno, a Amanda, né? Todo o sítio Terra foi, de certo modo, esse caminho, assim, né? É claro que eu dei um grande salto aí, mas foi esse caminho que fez essa ponte até conhecer a Amanda, Krug e nosso querido Bruno também, de todo o sítio Terra. Então, foi essas vivências que foi me conectando, pude também aprender muito no sítio Terra, né, em forma de educação mesmo, né, minha formação mesmo, assim, de educação, Terra tem uma grande participação, assim, né, e foi nessas vivências com as crianças que a gente foi observando, né, no Terra que era possível vivenciar a escola no mato, literalmente é isso, a escola no mato. Só que uma outra escola, né, muito mais divertida, com várias práticas bonitas, né, dentro do grafite, dentro das artes, no modo geral, né, com tudo acontecendo, né, a noite e o dia, essas são coisas muito ricas que a gente aprendeu ali. E atualmente, depois dessas vivências, isso foi ampliando assim a minha forma de olhar a escola, de trabalhar, né, vendo que tem espaço em escolas que dá para ser um pouco mais verde, né, ou ter um pouco mais de terra, dá para experimentar algumas aulas de artes diferentes, que você pode cruzar a linguagem da educação ambiental, socioambiental, né, e a cultura do grafite, né, a cultura da rua, a música, né, que fala muito com as juventudes das periferias, as crianças também, né. Hoje em dia as crianças de quebrada estão ouvindo mais funk, né, estão ouvindo trap, então são coisas que eu também escuto, que eu vou acessando também, né, para fazer essa conversa, né? Então, atualmente, eu estou seguindo com esse trabalho, misturando a linguagem do hip hop com a educação ambiental, e estou numa escola pública que é chamada EMIA, que é a Escola Municipal de Iniciação Artística, né? É uma política pública de São Paulo, que existe há uns 45 anos.
mas por muito tempo ela ficou focada no Jabaquara, né? Numa parte nobre do Jabaquara. E há 2 anos atrás teve a descentralização das políticas públicas, né? Que foi literalmente dizer que política pública tem que estar mais próximo do povo pobre, né? O povo preto de periferia, né? Então teve essa descentralização dessa política pública. Então ela foi para a Zona Leste, né? Foi para a Zona Norte e está aqui também na Zona Sul, na Chácara do Jockey, que é onde eu trabalho lá. E aí o legal dessa política pública é que ela já pensa assim num caminho que essa que é uma escola que tem que estar próximo de um parque ou de uma chácara, de algum espaço verde, né? Então ela já tem essa base assim, né, de se construir ou se projetar em meio a um espaço verde. Então a Chácara do Jockey ali também é um segundo quintal nosso assim, né? Dá para ir de bike lá. E eu acabei sendo convidado a somar com a equipe, né? São equipe de artistas e educadores do território, então tem vários amigos e amigas minhas, assim, né, que fazem dupla comigo e que já conhecem o trabalho. E a EMEA foi um espaço que falou assim, pô, bacana o que você faz, essa ideia de plantar com as crianças, pintar com terra, fazer as vivências, né, é muito parecido com o que a gente já vive no Mana Terra, e trazer isso para dentro de uma escola de artes foi muito importante, assim. Então, tenho trabalhado e focado nisso, né, na EMEA, né, construindo essa política pública e fomentando, né, com educação ambiental. E num outro trabalho que eu faço, que é muito parecido com esse, do EMEA, só que eu faço dentro das escolas públicas, né, que estão na região da Zona Leste, nas periferias. E que tem até um vídeo aí e tal, falando. Então esse é um segundo trabalho também, que é basicamente isso, né? Entrar na escola pública, conversar com o pessoal do Grêmio, né? E propor uma atividade com tinta de terra, com horta. E a partir desse grupo a gente conseguir mostrar essas ferramentas, né? Para a escola. E logo em seguida as próprias crianças e adolescentes que fazem parte do Grêmio poder ensinar também. Então está sendo uma troca muito boa, assim. E é isso, gente. Eu não sei se eu já pude contribuir com tudo, né? Assim, com essa apresentação. Fala um pouco desses trabalhos que a gente está mostrando aqui. Ah, que massa. Esse é um trabalho recente que eu fiz lá no Grajaú, né? Esse outro que está mostrando agora, né? Esse é um processo, né? De como que eu faço a tinta de terra ou a tinta de chão, né? Então eu fui observando assim, junto com as crianças também, que o processo já é muito bonito, sabe? Em vez de a tinta pronta depois pintar, mas o processo de você coletar, observar o solo, separar silt de argila, de areia, sabe? Fazer essa decantação, né? Esperar secar. A gente viu que é bem, bem rico assim, sabe? Depois pilar, tá tudo ali. As ferramentas, né, as tecnologias ancestrais, tá tudo ali, né? Seja para fazer um alimento na cozinha, quanto com o preparo da tinta. É tanto que atualmente eu uso muito materiais que são de cozinha, assim, né? Então aí foi uma residência artística que eu fui convidado a participar e eu mostrei um pouco do processo, né? Da feitura que eu faço com as tintas. E como ela vai se transformando, né? Essa outra foto que mostrou é uma parte que fica dentro da meia calça, da argila ali, né? Isso aí que tá balançando é meio uma meia calça. Aí tudo que é mais fininho vai cair e a parte mais grossa vai ficar nessa meia calça. Depois que seca, eu consigo fazer uma bioescultura. Como se fosse uma escultura mesmo, né? Então secou e já fica pronto. Então o próprio processo já revela várias outras formas de arte também, né? Que as crianças adoram de ficar pegando a argila e dando formas, né? E depois deixar aquilo secar, depois você tira, tem uma forma bem orgânica ali, bem original, né? Então isso está sendo um pouco dos processos, né? Eu tento sempre misturar agora com a arte os processos de plantio, de cultivo, como se fosse uma obra de arte, literalmente, assim. As crianças conseguem
interagir, né? Interagir plantando, fazendo, né? E depois, com o tempo que a gente plantou, vai crescer, né? Então, isso é nada mais, nada menos que um pretexto para ocupar as escolas e fazer canteiro. Só que vem numa nova roupa, né? Vem numa roupa de... É uma instalação artística, né? Esse é o nome... Esse é o nome cult aí que diz, né? Então, não estamos inventando nada, assim, né? É super algo já nosso, assim, antigo mesmo, assim. E estamos fazendo que nem foi o começo da canção, né? É uma nova versão de uma velha canção. E esse aí é um que está passando agora, é uma oficina que eu faço, né, de tintas naturais, focada. Deixa eu ver que parte é essa. Isso. É focada em trocar experiências com mulheres artistas, né, da quebrada, assim, que tem esse interesse. Então a gente faz uma vivência, a gente fica ali vivenciando um dia praticamente inteiro, se alimentando, tal, e conversando sobre arte, né? E ao mesmo tempo fazendo a tinta. Depois a gente escolhe um espaço para pintar dentro da comunidade, junto com as pessoas, né? As pessoas que são donas das casas, né? Participam do projeto, ou se não querem ser beneficiada pelo projeto, né? Querem uma arte nossa, né? Então a gente consegue cruzar essa experiência, né? Das pessoas que querem uma pintura nova em casa, o interesse de quem quer aprender a fazer tinta, né, e outros assuntos que envolvem o processo, e ao mesmo tempo a gente produz ali um muro, né, na quebrada, que é um processo que todo mundo que está ali consegue observar, né, porque às vezes quando a gente pinta uma tela dentro de um ateliê, a gente está escondendo o processo, né, mas quando a gente faz isso na rua ali, as pessoas veem o primeiro risco, né, tal, isso já ganha uma outra dimensão, né? Então, sempre que a gente está pintando, tá cheio de criança, de adulto observando, assistindo o processo. E isso tem criado uma certa forma, né, que a gente faz assim, né? Que dá bom para todo mundo assim, né? Um dia de festa no bairro, né? Essa obra aí já é um suporte, né? Que estou mudando o suporte. Estou fazendo umas pinturas nos próprios vasos mesmo de planta, né? Ele é aquele vasinho que fica debaixo do outro vaso, né? Aqueles pratos, né? Então, estou usando isso como suporte também, que é tudo terra. Gosto da ideia de terra sobre terra. E essa foto que tem aí é de uma oficina que a gente fez. Essas oficinas que a gente entra da escola pública, né? Conversa com o Grêmio. Essa foi lá em Guarulhos, né? Onde tem a presença de uma comunidade de pessoas migrantes que vêm da Bolívia, né? Então é um grupo de jovens ali, né? Migrantes que pertencem ao Grêmio, né? Dentro da escola. E aí a gente já fizemos essa vivência, né? Então, dentro dessa oficina, os adolescentes vão sugerindo, né? Formas de fazer, o que fazer, né? E eu entro só com a parte do processo de mostrar, né? Como que é o meu jeito de fazer. Mas existe vários outros jeitos. Então, às vezes, não fica só o meu, né? Às vezes, as turmas vão trazendo também vivências e vão fazendo ali também formas diferentes de fazer, né? Inclusive, eu aprendo muito assim, né? Aprendo muito nos caminhos. Então, esse trabalho é bem importante. Essa comunidade boliviana foi bem massa, assim. Esse também faz parte do processo desses aí, dentro das escolas públicas, né? E aí, dentro das escolas, sempre tem aquela parede que ninguém quer fazer nada, assim, sabe? Tá ali abandonando, tal. E às vezes não tem um recurso, né? Uma grana para comprar tinta. Então, a tinta do chão, né? Ela entra perfeito, assim, sabe? Como uma atividade mesmo ali que atende às demandas, né? Tanto dos educandos, das educandas, de professores, né? Enfim. Esse é outro trabalho sobre o mês do hip hop, né? Aí nossas oficinas de educação ambiental, fazendo uma espiral. Esse é um trabalho também que é de um edital chamado Mês do Hip Hop, né?
acontece em São Paulo, e eu participo. Então é muito parecido com o que eu já faço, né? Em vez de eu fazer um mural sozinho, eu proponho uma oficina, e essa oficina a gente constrói um, um grafite, né? Mas antes, né, de chegar nesse ponto, teve uma vivência ali, né? Teve as pessoas colocando a mão na terra, experimentando, sugerindo, né? E eu acho que é isso, pessoal. E essas são as nossas tecnologias aí. Espiral, fiz algumas com o Bruno, tem no Manaterra. E esse foi um trabalho massa que a gente fez no CEDEP Campo Limpo. Uma oficina de hortas comunitárias, né? E saúde. E aí, dentro desse processo, dessa oficina, a gente apresenta algumas ferramentas, né? Algumas formas de cultivo, né? Dentro desses espaços que às vezes não tem tanto espaço para cultivar. Então, essa oficina é muito boa, as pessoas ficam encantadas, assim, né? Um encantamento, assim, de como uma forma, né? Que é uma espiral que a gente vai encontrar no nosso corpo, né? No nosso ouvido, também vai encontrar no espaço sideral, né? No caramujo. A gente aprende tanto numa forma, a dinâmica que ela propõe, assim, né? Então, as oficinas são bem animadas, assim, as pessoas gostam de trocar esse conhecimento, né? Eu acho que é isso, pô. Vamos lá, tem mais, tem mais. Tem mais. Esse é um desenho também que foi no aniversário da Chácara do Jockey, né? Esse espaço, esse é bem legal, esse local aí, porque aí é uma parede da Guarda Municipal, cara. Olha isso, né? Já apanhei tanto da Guarda Municipal pra fazer o grafite. E aí tive essa oportunidade de pintar. Só que isso é um lado de dentro, né? É o lado assim, de dentro do parque. E a Guarda Municipal tá. Essa é a parede do fundo da guarda, né? E aí a gente vê essa sacada aí de desenhar, né? Uma criança dentro da casa do João de Barro, literalmente morar assim, né? A Essa vivência. namorada do João de Barro, né? Exato. Tá aí, ó. Como é que é, né? Tem um amigo nosso que faz uma casa de João de Barro, o Chico Lima. Chico Lima mesmo? Ah, Chico o Lima. Chico Lima. É. E aí só virou desenho, né? Mas é algo que já existe, é possível, né? Mas é mais para alimentar, assim, a imaginação das crianças, né? E O que aqui que não dá é criança, não, para né? fazer? Aqui é o quê? Essa é uma oficina que eu falei, né? Que é lá no CEDEP. É uma oficina só para mulheres, né? E aí tem algumas mães que levam as crianças, mas a sua maioria são adultos, né? E a gente está fazendo uma prática aí de plantio. É o nosso canteiro instantâneo, né? Praticamente uma das nossas primeiras oficinas, assim, a gente já faz esse plantio no ato ali. E é bem empolgante, assim, né? As pessoas segurarem facão, cortar, assim, né? Esse daí é um espaço bem bacana, é no CITA, Espaço CITA. E lá tem um grupo de maracatu, de um amigo meu, chamado Ouro do Congo. Maracatu, Ouro do Congo. Aí me convidaram para fazer a pintura do espaço. E a bananeira ela é linda, né? A gente sempre está acompanhando assim a bananeira na nossa vida, aqui onde a gente mora, em Taboão da Serra, no Jardim Trianon. A gente também está ocupando um espaço aqui para fazer cultivo, né? E a gente plantou vários tipos de bananeira, cara, e é um sucesso, assim. Às vezes a alface não vinga tanto, né? Mas as bananeiras, banana pão, banana da terra, banana nica. E ela é um símbolo muito importante, assim, pra gente. Essa é minha tia Fulô, que foi quem me educou, né? Durante o tempo que eu fiquei na Bahia, né? Eu fiquei na Bahia, mas eu fiquei sem mãe e sem pai, né? Porque meus pais estavam aqui, em São Paulo. E aí eu fui criado por madrinha, né? E minha avó. E essa é a minha tia Fulô. E ela é fundamental. E aí eu tô nessa fase, assim, também
e conhecendo mais os nossos mais velhos, sabe assim? De ouvir mais as histórias, de registrar, né? De documentar. Então, tem alguns trabalhos que eu faço uma coxa de retalho. E em cada coxa de retalho eu registro ali uma história, né? As que eu fiz falando da minha família foi isso. Eu coloquei o nome de todas as mulheres da minha família, tal. Depois, uma outra coxa de retalho, eu coloquei histórias que a gente teve com os bichos, né, da nossa família. Aí cada um no grupo de WhatsApp, né, porque é isso, né? Cada um tá num canto, né? Tem parente em Brasília, tem aqui em Tabuão, tem no João 23, vixe, tá espalhadão aí. Aí no WhatsApp eles ficam mandando para mim, né? Aí minha tia fica buscando as memórias, né? E me manda por áudio ali no grupo. Você lembra que a gente uma vez encontrou um TU, tal, tal? Aí eu já alimento daquilo e faço um registro nessa coxa de retalho, que é numa parede. E muitas das vezes é numa parede que eu moro, assim, sabe? Numa casa de aluguel, que eu moro de aluguel, né? Aí você vive mudando direto, assim, né? Então eu acabo fazendo esses painéis, que é só pra gente lembrar. Então tem na casa da minha mãe, né? Que ela mora aqui próximo. Quero fazer na casa dos meus irmãos tudo. E cada um trazer uma memória que é de família, né? Aquela história de família. Esse daí também é um orixá muito importante. É lá no Cita, né? Também. Foi um pedido. Nesses últimos anos tenho pintado muito terreiro, né? A convite, né? Pai de santo, mãe de santo e tal. Então, às vezes, encontram comigo na rua, fazendo trabalho, e fala, pô, gostei tanto do seu trabalho, o que, que você usa terra? Não quer pintar, não, fazer uma obra na minha casa. Então, tenho recebido bastante convite, assim, né? Tem sido bom esse contato da terra, né? E todos os saberes, né? De matriz africana, candomblé, da Umbanda, e como isso tem uma relação boa e forte. Essa também é uma daquelas oficinas que eu falei, né? Que venho fazendo nas escolas, com as crianças, escolas públicas da Zona Leste, na região leste, que na Zona Sul não rolou fazer. Quem sabe vai fazer. Aí é um pouco do processo, né? Então, como que a gente faz aí? Aí as crianças misturam, né? E é legal, assim, quando as crianças vão para a parede, né? Que às vezes tem escola, assim, que tem um certo limite, né? De ocupar as paredes com as crianças, né? Numa questão, e será que vai ficar numa estética boa e tal? E aí nessa oficina a gente encontra um caminho que ele é bem orgânico, assim, que acaba equilibrando, assim, sabe? O interesse da escola de deixar uma parede bacana e tal, e a liberdade da criança de criar ali, sabe? Criar as histórias, a gente criar as histórias e depois ir para a parede essas histórias, né? Então tem sido um caminho bem bonito, assim, né? Que alegra todo mundo, assim, né? No processo. Legal, esse dia foi bacana. Tem as escolas públicas que eu faço, mas também tem as SEI, né? As escolas infantis. Que esse é o melhor encantamento ali, as crianças adoram ali. Essa foi, acho que, uma reportagem que rolou, né? Só da TV Cultura foi na SEI, né? Na SEI Parque Fernanda, que é bem uma SEI, que é uma referência, né? No meio do Capão ali. E abriu, assim, essa chave, assim, de vamos fazer atividade com as crianças, meio ambiente, nessa pegada que vocês vêm fazendo, assim. Então, esse dia a gente plantou, a gente pintou o mural. Foi um dia de sábado que a gente juntou as mães, né, os pais, os responsáveis ali das crianças, né, para fazer uma atividade bacana na escola, assim, né, se alimentar e curtir, né, um sábado. E deu bem certo. Esse, então, é um dos processos, né, do trabalho que eu falei, né, de como associar a arte, né, com a agricultura e numa prática, assim, que é quase que uma brincadeira que a gente faz ali, ó. Então tá tudo ali. A alimentação que a gente vai comer, que é uma melancia, né? Ela tá, não é uma foto anterior, tá ali, né? A melancia tá ali fazendo parte do processo. E as crianças ficam ali brincando com ela. O que que vai sair daqui depois? Isso vai virar alimento pra gente. Ela tá ali, ó, né?
entre outras plantas também, né? Então acho que dá para brincar com algumas frutas antes dela virar alimento para a gente pôr na barriga, né? Então eu gosto de usar melão, melancia, a gente aprender a desenhar a partir dessas figuras assim que já tem próximo da gente, né? Seja na mesa, seja na vegetação do nosso bairro, mas dá para a gente aprender a desenhar a partir das linhas que já existem aqui, né? Nas plantas, nas comidas e tal. Isso é bacana. É um outro pessoal que faz jogos, né? É o coletivo Caravana Lúdica, né? O pessoal faz uns jogos muito da hora, jogos do mundo inteiro, usando material reciclável. Então tem o Chico aí, tá junto com a gente. Então esse é o Chininha, um grande amigo nosso aqui, né, do São Judas. Então essas atividades, né, que a gente ocupa as praças e vai. Esse é um desenho na Emia, Chácara do Jockey, Boi Formoso, que é o boi do mestre Magela, que é um grande mestre aqui de Tabuão, né, amigo meu também. E ele tem uma casa de cultura chamada Casa de Cultura Candearte, né? E o Candearte faz a festa do boi, mas não é o boi do Butantã, esse é o boi formoso, que o mestre Magela traz lá de Minas. E ele tem essa... Isso aí, na verdade, é uma foto, né? Foi uma foto que eles vieram aqui, no bairro onde eu morava, num campo de barro, e apareceu aquele boi do nada, assim, num sábado. As crianças ficou como? Uau, querendo pegar, pegou. E aí alguém tirou uma foto. Eu falei, eu vou usar essa referência. E aí foi um dos desenhos que eu fiz na EMIA, antes de entrar na EMIA, até pra você ver, né, como os caminhos vão... Aí o pessoal viu o trabalho, que aí tem tintas de terra, né, tudo aí à base de terra. E aí o pessoal viu o trabalho e já falou, pô, você não quer trabalhar aqui? Falei, pô, é agora. Esse foi meu cartão de visita aí, pra EMIA. Esse também é na EMIA, né, já tá tudo ali inserido. Tem um bocado de gente. Isso aí sou eu, ó. Essa é minha infância, né? Lá na Bahia, né? A Vazante. Eu sou esse magrinho da esquerda. Aí são meus primos, meus irmãos, né? E a gente tá aí no Rio Coxó. Esse é o Rio Coxó, né? Que chama. E nesse Rio Coxó a gente aprendeu a pescar, a nadar. Essa é uma festa de... Não, esse é um batizado. Deixa eu lembrar se é uma festa ou um batizado, mas eu tô aí. É uma festa de um santo. Aí minha avó, né? Eu tô ali também, eu tô no meio aqui, o menorzinho. Os meus primos, né? Irmãos, tios, estão tudo aí. Também, ó. A gente lá. Mas eu gosto dessas fotos. Eu tô ali, ó, com a mãozinha pra trás, ali da esquerda. Magrinho. Aqui, ó. Infância sem agrotóxicos, sem chumbo, semiárido baiano, agricultura de existência, uma família baiana. Que bonito. Isso. Olha o Portinari aí. Esse foi um O trabalho... chumbo afeta 1 em cada 3 crianças no mundo. Esse foi um trabalho bacana. O pessoal do MIS fez um convite, né? Para a gente fazer obras do Portinari, né? Fazer uma releitura das obras. Mas o pessoal queria que fosse feito por artistas de periferia. E aí eu fui um dos convidados, né? Entre homens e mulheres, né? Eu fui um desses, tal. E eu peguei essa obra aí, que foi um sorteio, assim, né? E essa obra é o chamado O Balanço, né? O Balanço. E eu lembrei de coisas que a gente fazia, né? Então, nem sempre teve um balanço ali, mas a gente é criativo, né? Nossa criatividade até fala assim que é a nossa capacidade de resolver problema, né? Tipo, seja de uma goteira, né?
Minha mãe pegar lá um bambu e colocar na goteira e conduzir a água para um vaso, né? Tipo, isso é uma criatividade, né? Usada para resolver um problema. E aí nos brinquedos também, colocavam uns tijolos ali e uma madeira de um lado do outro e fazia a balança, né? Era uma balança ali que se fazia. Às vezes caía, o tijolo quebrava ou separava, e é aí que estava a graça também. Então a gente fez essa releitura da obra. Aí essa visão é daqui onde eu tô, onde eu moro, né? Esse é onde eu moro, o bairro, né? Esse é o espaço que a gente ocupou. Muito lixo, né? Muito lixo, muito lixo. E a gente foi fazendo esses mutirão de retirar o lixo e ir plantando e plantando. Estamos aqui há 4 anos já e tem sido um trabalho muito incrível, assim, sabe? Com as pessoas do bairro. Nosso foco são mulheres e crianças, né? E o quanto esse terreno formou é incrível. Hoje em dia, assim, a gente tira umas fotos. Esse aí já vai fazer 1 ano, mais ou menos. Ou é 2. Mas já transformou muito, assim, sabe? E aí eu fico até assim, né? Porque eu sou aqui morador, né? Também sou educador ambiental e artista. E nem sempre eu me interesso por galeria, sabia? Eu não sou um artista que pensa em estar nos museus. Não sei. Teve coisas que me deixou muito distante do museu, né? E aí, tipo assim, eu nunca fiz uma exposição só minha, sabe assim, uma coisa assim, que o caminho do artista, né? E aí eu falo, pô, eu acho que, cara, a gente estando comprometido com o nosso bairro, assim, sabe? Envolvido com o bairro, eu acho que esse pode ser um caminho para a arte também, né? Que a gente não precisa ser os mesmos artistas que tem que ter uma trajetória ali, sabe? Não, a gente está comprometido com o bairro, nossas artes estão nos bairros que a gente mora, sabe? E se algum galerista quiser né, conhecer, que vem aqui, atravessa a ponte, vem aqui, vamos lá. Desce comigo a ladeira, né? Desce comigo os escadões e vamos ver, né? Então, eu até falo assim, que é na EMEA, né? Que eu sou um artista que, não só eu, mas outros e outras pessoas também têm isso, né? Que entendeu que, meu, eu não preciso fazer o mesmo caminho de todos os artistas. Nosso caminho é estar envolvido com o nosso bairro e ali, vivendo, né? Cada Quanta dia. coisa, hein, Zudão? Quanta coisa e quanta sabedoria, hein? Muito Quantos anos rico. você tem? 35 agora. 35. 36, 36. Fiz Nossa, 36. parece que tem 28 ou menos, É, 25. Eu acho valeu. que é a alegria que te deixa jovem assim. Eu vou passar um pouco mais rápido aqui e Sim. depois eu vou tirar aqui a projeção para a gente conversar um pouco mais lá, tá? Dá uma passada rápida aqui. Isso, Ótimo. esse trabalho, assim, é um trabalho que envolve muita gente, né? Eu tô falando aqui porque eu tô aqui nesse lugar, né? Mas é muita gente, né? Que é envolvido numa horta Vai comunitária. falando desse geral aí. É, é muita gente se apoiando ali, se Essa fortalecendo. ligação na ancestralidade, ligação na espiritualidade, é, essa Olha o Marcelo aí. essência que nós temos, que não está toda corrompida por uma ilusão enorme da cultura branca, né? E, e essa vida de criatividade que vocês levam, uma coisa inigualável, não tem preço isso, né? Meu filho Samuel. Não tem. É isso, assim, né? Tudo que a gente sabe, a gente Olha, aprendeu com olha alguém, aí a né? diferença, né? A diferença dessa cultura para essa daí, né? É, Humana, né? Humana, a expressão humana, as crianças fazendo isso. sim. A gente fala muito do trauma da infantil, né? O trauma que a gente recebe, da dor, né? Das coisas que acontecem com a gente. E o que você leva aqui é só amor, né? O trauma ao contrário, né? É o destrauma que você leva, né? Para essas pessoas, né? Sim, é um momento gostoso ali. Né? E sempre trabalhando com a ecologia, sempre trabalhando, sabe, a pureza de ver essas crianças. As crianças, quando crescerem, vão ser outra coisa, né? Então, do mesmo jeito que tem muita coisa ruim que acontece também na periferia, infelizmente, mas vocês estão fazendo um trabalho de trazer, dar oportunidade, né?
isso vai se multiplicar cada vez mais, né? Não é a polícia que vai acabar com o que está errado, infelizmente, mas é muito bacana, né? Uma coisa que eu vi o Mano Brown falar no filme dele também, deixa eu ver se eu consigo tirar aqui. Deixa eu ver um pouquinho aqui. Não tô ouvindo. Uma coisa que eu vi o Mano Brown falar, né? Que de repente não é a gente ficar combatendo a polícia, é a gente ficar criando uma nova sociedade, né? Então, uma coisa que mudou a história dos Racionais também num determinado momento, né? E então é maravilhoso a gente ver esse trabalho sendo feito em prol da humanidade, porque criticar o que está errado, todo mundo critica, sabe? E ao mesmo tempo continua fazendo o errado, né? Então vamos fazer o certo, né? É tão bonito isso, cara. Você com 35 anos já ter esse trabalho todo é, é realmente louvável demais isso. E a criatividade da periferia, a criatividade da quebrada, a criatividade do ser humano quando ele tem a oportunidade de ser criativo, né? Na nossa cultura aqui, a gente é formatado. Você sabe disso. A gente é formatado para ser isso, para ser aquilo. Por mais que a gente esteja querendo se libertar disso, a gente ainda continua muito polarizado, querendo machucar um ao outro, entende? E não se juntando aí junto para fazer uma obra, para fazer uma coisa. Isso é um exemplo. Eu estou emocionado, juro por Deus, mas isso é um exemplo para toda a humanidade, cara. É um exemplo para toda a humanidade que você está trazendo aí nessa simplicidade desse menino do Riacho lá na Bahia, sabe? E da avó Nanã lá, que ele faz a homenagem à Nanã, né? Para a própria avó, né? Então, é uma coisa muito bonita para a ancestralidade, para tudo isso. É uma coisa muito bonita. Bom, Obrigado. eu fui aí, deixa eu tirar isso aqui. Eu fui aí, falei aí, soltei a minha emoção aqui hoje e muito agradecido mesmo, né? E agora vamos deixar as outras pessoas que estão aqui também darem a sua opinião, sua pergunta. Sim. Muito bem, gente. Alguém quer falar? Muito bom. Fala, Tânia. Eu gostaria de perguntar para o Alex. Eu vi ali na assinatura de um dos desenhos as palavras piá e guri. Elas vêm da Bahia. Para vocês, piá e guri significa menino, garoto, enfim? Estava assinado. Não chega pra gente, não. É que Né? nessa obra, né, é uma obra que é sobre uma releitura das obras do Portinari, né? Sim. E um dos meus trabalhos é falar no Brasil as crianças ainda tem crianças que ainda são afetadas por chumbo, né? Tipo, mesmo depois, né? E foi um dos motivos, não só isso, não só o chumbo que matou Portinari, mas enfim. E aí eu queria fazer isso e aí é como se as crianças estivessem mandando um recado para ele, assim, né? Então tá lá assim, caro amigo Portinari. E aí quem assina são essas crianças, que são Sim, como são chamadas crianças, né? sim. Moleque, piá, guri, aí são Ah, vários sei. nomes. Uhum, Então quem assina, quem entendi. fala isso para Portinari? Então são essas crianças, que é plural assim, né? É igual, sim. E E aí outra Piá é que eu do achei. Sul, né, Tânia? Piá é do Sul. Piá O nome também. Piá na minha região só se fala Piá e Guri, né? piá e guri, né? No Rio Grande do Sul, no Noroeste, principalmente na fronteira ali, né? A gente usa muito essa expressão. E o outro que eu achei muito interessante, o do boi, porque aqui em Santa Catarina, onde eu vivo, em Florianópolis, tem o boi de mamão.
A minha neta é apaixonada, minha neta tem 4 anos, ela é apaixonada pelo boi de mamão. Então, tem a maricota, o boi, os personagens, o cavalinho, né? Fiquei imaginando na escolinha fazer uma atividade dessas com a tinta para eles pintarem, com a tinta natural da terra, né? Sim, Já vou eu para a pracinha com ela no próximo final de semana. gostei da ideia, já é uma boa proposta aí de atividade. Adriana, você Muito ia bem, falar né? alguma coisa? Muito bom. Sim. Primeiro eu vou falar que eu estou encantada com o seu trabalho, Alex. Que trabalho lindo, assim, que vai além da arte, né? Você toca o coração do ser humano, assim. Incrível. E tá passando um avião bem agora aqui, peraí. E também uma curiosidade ali, quando as crianças estão pintando o muro, o desenho é das crianças ou é um desenho que você faz e elas só pintam? Tem algumas atividades que o desenho é das crianças, né? Antes de a gente ir para a parede, a gente conversa, propõe alguma história, conta alguma história, né? Às vezes pode ser uma simples imagem, né, de mostrar uma melancia, mas nunca numa ideia de vamos reproduzir uma melancia. Mas, Tá. meu, pode ser várias coisas, né? Comendo a melancia, jogando no chão. Então as crianças vão tendo esse caminho, assim, né, de ir para a parede, mas já com alguma bagagem, assim. E nem sempre fica, porque às vezes começa com aquilo e vira outra história, assim, né? Mas a Eu, criança tem essa etapa de autonomia de construir o desenho. Tem uma parte final que a gente faz só um acabamento, não do desenho da criança, né? Mas no que tá ali, que tá em branco ali, sabe? Ficou um Uhum. espaço sem pintar. A gente faz uma coxa de retalho, que é onde meio que abraça tudo, ou costura todas as coisas, né? E essa costura, a gente vai mostrando os pontos de costura, né? Zigue-zague, então já tem um conhecimento. E é algo gostoso de fazer, que as crianças também muitas das vezes fazem, né? Porque é isso, né? Ela fica ali desenhando, né? Uma costura, e Sim. aquilo vai dando o acabamento, que normalmente a gente faz com a tinta preta, com carvão, né? Aí dá um acabamento. Isso fica bom também nos olhos das diretoras, né? Que elas falam assim, ai, agora sim, ficou legal, né? Eu achei que ia ficar assim, sabe? Que também é legal do jeito das crianças, né? Mas é isso, como a escola pública, ela tem muitos olhares, né? De família, e é muito fácil ser julgado, assim, né? A gente vive numa época que as interpretações viram fato, né? Então tem muitas diretores que ficam com uma preocupação, assim, né? De ser julgada, né? E tal, e isso atrapalhar a ação dela. Então, um painel bonito sempre vai agregar mais à comunidade. Bonito assim, né? Acabado, né? Sim. Mas é isso, Ai, tem olha, então, eu parabéns, queria. viu? Isso dá. Parabéns. Ah, falou, Adriano? Já falou. Ah, isso você falou da melancia, né? Então, aqui não é mais a natureza morta, é a natureza viva, né? A É, melancia sendo comida, exato. sendo trabalhada, né? Aquela natureza morta do Picasso lá. Picasso já era mais moderno, né? Mas se Uhum. fazia antigamente, é um processo da humanidade, né? Então, temos que reconhecer isso como a história da arte é uma história da humanidade também, né? E hoje a gente tem essa possibilidade de levar todo mundo para a arte, né? E, e enfim, trazer essa essa beleza aqui que você está apresentando. Então, chegou a hora do Ari agora, então vamos ouvir Ari Filler. Você, ô,
Ô, Frug, você cria muita expectativa, eu não sei nem o que falar, né? Mas vamos lá. Eu vou nessa pegada simples do Alex, né? Mas eu tenho umas perguntas que eu fiquei curioso. Primeiro, eu quero umas curiosidades. Primeiro, quando você fala em vazante na Bahia, é exatamente perto de onde? De que rio? A tua cidade? Só para mim me localizar. Isso. Tá mais ou menos 487 quilômetros de Salvador, né? A cidade, assim, mais próxima é chamada Mucugê, Catitu, Boninal. Chapada Diamantina, então? Isso, é uma parte da Chapada Diamantina, mas não é a turística, né? Mas tá ali, essa região. Sabe que a Na- Amanda foi muito através do Pati para Mucugê, desde o Capão lá, do Capão Isso, da Chapada lá, que você deve conhecer tudo isso, né? Capão. A Amanda Inclusive, fez essas caminhadas inúmeras vezes lá, viu? olha aí, passou Com pertinho, então. 14, 15 anos, a Amanda não saía lá, era ficar de férias e ir para o Capão, sabia? Olha, a minha família tá agora, porque a gente perdeu, né, o quilombo, assim, né? E ganhamos algumas casas, né? E é lá no Capão mesmo. É no Capão. Que Agora, legal. toda a comunidade foi pro Capão. Aí Olha, que fizeram legal. aquela Acho que a casa. Amanda não sabe disso. Vai ficar sabendo agora quando ela vê a nossa gravação. Ari, desculpa, fala mais. Bom, não, então vamos lá. Não, porque eu queria me localizar. Jatobá. Jatobá é uma das cidades próximas. Jatobá também. Então, eu queria também me localizar, que acho que a tua formação foi tão importante como criança. Você disse que foi criado pela tua tia, tua avó, né? Aqui no grupo a gente tem uma outra iniciativa que um dia talvez eu vou te chamar, hein? Que chama Brincando com os Avós, que a gente bola toda uma questão de vínculos emocionais, através de brincadeira entre avós e netos. Eu acho que você teria uma participação muito interessante, principalmente naquilo que a gente fala de brincadeiras que não envolvam grandes equipamentos ou materiais, né? Que envolvam materiais simples, fáceis, abundantes e que possa brincar em qualquer quintal, em qualquer praça, em qualquer lugar, que é o que você usa, né? Então, eu acho que eu fiquei curioso. Eu queria que você falasse um pouco sobre como era o teu relacionamento com a tua avó, especificamente, porque acho que deve ter tido uma importância grande. Depois eu tenho muitas coisas para comentar. Depois eu queria saber como é que você faz essas tintas externas para que elas sobrevivam ao tempo, às intempéries, à chuva, ao sol. Que tipo de material que você põe na tinta para ela não desaparecer em 6 meses? Porque é uma tinta natural, né? Não é química, né? Então, fiquei curioso, já que você faz a. Porque quando é interno, ela está protegida do sol, da chuva. Quando é externo, isso aí, né? O que você faz para manter, tecnicamente falando? Então, me responde isso primeiro, depois eu continuo. Fala aí. Boa. Assim, a minha relação com vó, assim, com a minha madrinha, foi entre altos e baixos, cara. Uma porque é isso, né? Éramos em 5 crianças, né? 2 casas. No Quilombo tinha 10 famílias, mais ou menos. Cada família de um jeito, né? Alguns descendiam mais de ciganos, né? Outros de indígena. Então, cada núcleo ali, né? Que varia de 2, 3 casas. Aí passavam uns 200 metros, tinha mais 2, 3 casas, né? Com os grupos familiares. Então, nós éramos umas crianças que minha avó chamava de Malina. Malina, Malina. E ela é isso, né? Então a gente tinha muito tempo para ficar só nós. Porque minha avó ia descansar, ou ela ficava nos fazeres ali. Mas ela era fundamental, assim, quando o bicho pegava, ela vinha, tipo, fazia as rezas para poder curar, né? Então ela era uma pessoa muito importante de todas as maneiras na educação, assim, né? Tanto para dar limite, né?
E eu lembro dela, assim, sempre num lugar de muita sabedoria, assim. Ela era o lugar dela ali na cozinha, no pé do fogão, para dar um conselho, para organizar. Então, era avó, mas ela era, não é só minha avó, né? Ela era nossa matriarca, de fato, assim, né? Ela era a última palavra, então é uma coisa quase que sagrada. Então, o sono dela ninguém atrapalhava, assim, sabe? Tinha uma relação de uma pessoa de muita, assim, sabedoria e respeito, né? É tanto quando a gente aprontava, a gente sabia, assim, já chegava chorando, assim. E ela foi fundamental, assim, para a vida, assim, sabe? Reconhecer vários detalhes que antes a gente não percebia, né? Que hoje em dia, fazendo uma revisão, a gente vai entendendo, nossa, então, meu, quando ela falava pra gente não brincar com cobra, né? Que a gente brincava com as cobras, assim, né? Tinha umas cobras lá, eu lembro que a gente pegava areia e ficava jogando areia na cobra, aí minha avó via, não, vocês não podem fazer isso. Então a gente às vezes não tinha uma noção, assim, né? Todos os bichos era para brincar, então ela foi organizando isso, né? Olha, isso se faz, isso não. E eu lembro dela. E se ela não tivesse ali, a gente ia ficar nessas por muito tempo, assim, né? Então, quem ajudou na leitura de mundo para sobre foi minha avó, assim. Ela tem essa para um monte de gente, assim, sabe? De como resolver os. E avô? Avô, não tinha avô? Não, meu avô ele morreu cedo, assim. Lá, por ser um lugar distante de hospital, né? Então, às vezes, uma picada de cobra já era o suficiente para alguém agravar e morrer. A minha mãe, ela tem uma deficiência na perna, porque ela quebrou a perna quando criança e o osso colou errado. E colou errado e ela ficou com uma perna maior que a outra. Então, as coisas eram muito assim, né? Não tinha muito como coisas graves, né? Que nem quebrou, a gente não tinha muito um conhecimento assim de qual o jeito melhor, né? Engessar, que nem hoje em dia tem, né? Então, às vezes, você ficava com algumas sequelas, né? E o restante era isso, né? Xarope, reza, cama. Então, literalmente, era não seja picado por nada, né? Então, o plano de saúde era não fique doente. Era difícil alguém ficar doente, assim, mas os riscos eram esses, escorpião, né? Essas coisas. Não sei se eu E, respondi a pergunta. e falta, antes de você falar da tinta, como é que você faz para a tinta não desaparecer? Eu queria comentar que o Sérgio, acho que o Flug se emocionou, porque você consegue exemplificar na prática muitas coisas que a gente fala na teoria, às vezes, em grupos, e você vive isso na prática, ou viveu e vive. Então, muitas coisas que a gente fala de atitudes, de comportamentos, de hábitos, você vive isso, e até hoje, né? Tua visão. Você acabou de dizer, a minha avó deixava a gente solto. O Domênico de Masi, se fosse te visitar lá no Quilombo, falaria: olha aqui, ó, o ócio criativo, olha o ócio criativo aqui em ação, né? E vai por aí afora. Quer dizer, você vivenciou muitas coisas, contato com a natureza, né? Tudo isso que hoje a gente fala que os jovens perderam, eu digo jovens urbanos, né? Eu mesmo, eu não tive nenhum contato com a natureza quando jovem, zero, né? Zero bicho, zero planta, zero. Eu tinha mais contato com robôs e mecanismos assim que eu gostava e carrinhos, né? Com assim máquinas do que natureza. Mas então eu acho bacana você conservar isso e usar isso de maneira muito simples, como o Flug falou, e o que é simples é fácil e é escalável e é repetível, que a gente fala, né? Você pode aplicar isso em qualquer lugar, com qualquer criança, com qualquer lugar, né? Então isso é uma, eu diria até que o que você faz precisa ser mais divulgado. Divulgado, você precisa divulgar mais, precisa se preocupar mais. Por quê? Porque é meio raro. Eu acho que isso é meio raro. Quando eu digo você, você e tua turma, que junta música, junta artesanato,
jura sabedoria, jura natureza, sustentabilidade, tudo isso que se fala de sustentabilidade. Então, você faz isso na prática. Você precisa divulgar mais, precisa achar algum jovem aí da tua turma que mete a cabeça aí nas redes sociais e divulga isso porque merece ser divulgado, né? Você e teus grupos, né? Quando você fala em pichador, por exemplo, eu sempre tive uma imagem horrível de pichador, né? Agora, artistas que fazem, como é que chama? Desenhos, esqueci o nome. Grafite. Não é grafite. A gente sempre ouviu dizer, porra, aqueles caras que fazem... Bom, aqui em frente é o meu prédio. Os caras passaram e picharam um bar e deixaram um risco preto lá, horrível, foram embora e nunca mais voltaram. Quer dizer, tem esse lado. Enquanto que desenhos artísticos, tipo, como é que chama lá os irmãos, ou Cobra, sei lá, esse pessoal que faz a arte, você faz arte, né? Tem desenhos maravilhosos teus. É diferente de você chegar numa casa, numa loja, fazer um rabisco, ir embora e deixar aquilo não sai mais, né? Então, enfim, tem um monte de coisa aí para a gente comentar. Mas eu diria que já que você tem tanta coisa feita, como o Frug falou, divulga mais isso. Pega um pessoal aí da tua turma e se dedica mais a divulgar, porque aí acaba vindo imprensa, mídia, TV, YouTube, essa coisa toda, e aí viraliza e é importante viralizar. Porque a garotada hoje está no celular. Acabou, isso que você faz é raro. A garotada está no celular e nós também estamos no celular. Nenhum celular apareceu nessas fotos todas aí. Pois é, nenhum celular apareceu, mas a gente imagina que a garotada também usa celular, não sei, né? Mesmo, enfim, hoje viralizou também, celular é artigo de primeira necessidade, né, entre os jovens. Mas você consegue ter esse balanço para ver coisas da natureza que está desaparecendo muito rapidamente, sabedorias como essa, né? Então, agora me fala aí, como é que você faz para... O que você põe na tinta para durar 50 anos essa tua pintura aí? O que você põe? Muito bem. A gente... são caminhos, né? Caminhos com a tinta natural, né? Tem uma conversa que eu faço, assim, que é sobre a importância de durar para sempre, né? A gente fica falando assim, será que, tipo, é isso mesmo? Queremos fazer as coisas para durar para sempre, né? O preço que se paga para durar para sempre, né? Tanto com o corpo, né? Conservar o corpo. Tem processos que fazem isso, né? Botox. Então, tem sobre um desejo de durar para sempre ou manter o brilho para sempre, né? Quase que uma fantasia, assim, né? E aí na natureza a gente vê que tem o momento que vai vir a flor, né? A flor vai estar no seu potencial de beleza. Ali, florir o girassol. Mas quando eu falo isso na EMI, a gente vai observando, o girassol depois ele vai, né? Mudando. Vai mudando, vai mudando, vai caindo aquele amarelão, vai saindo, vai caindo. E vem aparecendo coisas novas, que é a semente, que é lindo também. Vamos olhar essa semente e tal, e é daqui que vai fazer o ciclo, né? Começo, meio e começo, né? Então tem um pouco disso, como a gente desconstruir esse olhar para a tinta, para as coisas que duram para sempre, sabe assim? E que tem que ficar sempre ali, brilhando, né? É o preço que o mundo paga hoje em dia, né? Para manter aquela coisa sempre brilhando. Então a gente tenta ali de uma brincadeira ou outra dizer que é natural mudar o tom das coisas, né? Quando a gente sai da barriga da nossa mãe e tem contato com o oxigênio, a gente começa a envelhecer, a oxidar, né? É isso que faz a gente envelhecer. E tá tudo bem, né? Ter contato com o oxigênio, você vai, né? Viver, vai trocar. Então a gente conversa sobre isso, assim, e aí tá tudo bem se sair ou não. Mas tem alguns grupos que de repente não, eu quero fazer algo que eu quero que dure, eu vou pintar ali uma casa da minha mãe, tal.
E aí tem essas partes de você observar aonde você vai pintar. O que que você vai pintar? É madeira? É parede? Como é que está a saúde dessa madeira, dessa parede, desse tecido, né? Você vai observar isso. E é o olhar, né? Observar. Será que tem infiltração? Será que a parede está com mofo, está com sujeira? Você vai preparar essa parede para receber a tinta, né? Como qualquer outro processo. Então, observou, identificou, não, está de boa. Precisa fazer alguma preparação? Não precisa raspar? Então, certo, vamos fazer agora a tinta. A tinta para parede, aí tem vários tipos de parede, né? Tem parede que tem massa corrida, tem parede que tá no chapisco, né? Parede que tá no bloco. Tem vários tipos de parede, isso vai contar também. Mas normalmente eu vou e escolho uma argila, né? Um solo que tem uma argila, que eles tenha mais argila do que areia, né? Ou do que silt, né? São reconhecimentos do solo que a gente também observa. O que que é argila? O que que é silt? O que que é um solo com mais areia? Com menos areia e tal. E a partir desse solo, que é um solo com argila, a gente vai fazer o processo de separar um pouco isso. O que que eu quero? Pigmento, quero um pouco mais de argila. Depois eu faço um preparado de a baba de uma planta chamada palma forrageira. Eu corto esse cacto, né? Pico ele assim, coloco na água, vai soltar uma baba. Aquela baba eu vou usar como água na minha mistura. Então eu não vou usar só água, né? Eu vou usar a baba da palma. Eu vou acrescentar ali um pouco de óleo de linhaça. Fazer um óleo de linhaça. Até mesmo um óleo usado já desses de cozinha, eu gosto de usar também para esse tipo de parede, né? Coloco também cola PVA, cola branca. Ela é atóxica, né? E aí eu vou fazer essa mistura. Eu estou experimentando agora colocar também um pouquinho de detergente para melhorar a fluidez da tinta, para fluir melhor. Mas olha, eu tô fazendo uma tinta que eu quero que dure, né? Porque são vários caminhos. Se for um pessoal vegano, aí a gente faz, né? Eu falo que o caminho que eu sigo, nem sempre é ecológico. Às vezes o eco que eu levo é de econômico. Porque nas periferias, a economia chega primeiro do que o ecológico. Então eu falo que o que é o ecoarte, no contexto periférico, é que é um caminho econômico também. Tem que ser possível economicamente, né? E aí, eu tô falando de uma parede, então, que eu quero que dure e tal, né? Preparei e tal. Então eu vou colocar ali um detergente, né? Vou fazer uma quantidade suficiente para pintar. Então eu fui lá, preparei, agora a minha tinta tá pronta, fiz todas as misturas, né? Porque tem que misturar bem tudo isso. Vou aplicar. Eu gosto de aplicar com brocha, né? Dependendo da parede. Se for uma parede com chapisco, eu prefiro com brocha. Se for no cimento, prefiro com brocha. Mas também dá para fazer com rolinho. Eu sinto que a brocha ela entra melhor assim na parede, sabe? Ela, com aqueles fios consegue entrar melhor. Mas o rolinho também dá certo, mas tem que dar um pouco mais de demão. Tem algumas paredes que nem com chapisco que você precisa deixar ela úmida. Da mesma forma que tem sementes que precisa para ela acordar, né, no seu estado de dormência, você precisa preparar uma cama ali para ela despertar. Tem parede que é assim também, tem superfície que é assim, madeira, né? Então você vai pintar uma parede chapiscada ou que está no cimento, você deixa ela úmida primeiro. Você pode borrifar, sabe? Só chega borrifando assim, joga um pouquinho de mangueira se tiver sol, ela já vai aderir melhor a tinta. Depois você vai vindo com as demãos, 1, 2, 3 demãos, né? Fechou ali, aí viu que tá legal. Aí vem a parte final, que é a seladora. Seladora, eu chamo também de como se fosse um impermeabilizante, que é a própria cola. A própria cola PVA, ela é um impermeabilizante.
tanto para papel. Eu lembro que os meus primeiros grafites no papel, eu aprendi esse macete. Eu fazia com lápis de cor lá, no papel sulfite, depois eu passava cola branca em cima do que eu pintei lá de lápis. Esperava secar. Quando secava, parecia adesivo. O pessoal falava, nossa, mas tá brilhante, você pintou com canetinha, o que foi? Faber-Castell? Nada, cara, é só passar cola, e quando ela seca, ela faz uma película ali, né, no papel principalmente, você olha assim, brilha. Aí eu recortava e virava um adesivo. Então a cola branca, ela também cumpre esse papel aí de impermeabilizar, né? É acessível, é ali, barato. Teve um trabalho que eu fiz no Sesc, e é isso, né? Cada cliente, eu devo falar cliente assim, né? Pensando no marketing com propósito, tá? Lidando com, de repente, é um serviço, né? Propósito Mas às vezes é ruim esse lugar, né? Mas, assim, o cliente era o Sesc. E eles falaram assim, isso foi em 2021. Ó, a gente quer uma obra sua aqui, mas, cara, a gente quer que dure. Falei, então, assim, ele já é outro caminho, né? Aí ele já não tem muita negociação, eles não querem saber de natureza do ciclo, eles querem uma obra que dure, com a tinta natural. Aí, nesse caso, a gente faz todo o processo com tinta natural ali, o final é químico, porque é para durar mais. Qual que é o final que é químico? É passar uma resina. Qualquer trabalho de artes, né? Isso é bem interessante de falar, né? Que, por exemplo, vai fazer uma exposição, que eu ainda vou fazer a minha, nunca fiz, mas tem um processo de vernissagem, né? Vernissagem, que é uma festa que acontece antes de abrir a exposição. Aí você convida as pessoas que você mais quer, a pessoa que é dono de museu, enfim, artistas ali, para vir olhar a sua obra. São pessoas que vão cobrar a sua obra também. E vão dar crítica também na sua obra, né? Essas pessoas vão olhar, tal, pá. Se for fazer alguma coisa ou não, ali já vai falar para você. Se a pessoa falar assim, achei ótimo, você passa o verniz. A vernissagem vem do final, de passar o verniz. Depois que passou o verniz, já era, amigo. Acabou a vida, já tem que alterar. Então, esse processo tem na arte, em vários lugares, passar o verniz. E aí, atualmente, tem as resinas, né? Qualquer pintura artística de grafite, do Gêmeos, do Cobra, mesmo pintando com spray, que é algo que fica, que gruda, né? Tem esse acabamento final, que é passar uma resina. Essa é uma resina, ela é uma resina branca, assim, esqueci o nome exato dela. Mas eu usei ela, porque era isso. Em que Sesc você deixou tua obra? Campo Limpo. Sesc Campo. Durou uns 4 anos. Apagaram recente para fazer outra obra, né? Mas durou aí 3 anos, assim, ó. Ficou intacto. E era no sol, na chuva. Mas é isso. O final foi químico. Porque o desejo era que ficasse do jeito que eu deixei e ficasse, que é o verniz da tela, né? Então são caminhos, assim. Se for colocar, precificar, ficou bem mais barato, né? Se fosse feito de spray, né? Tal. Ganhou a questão ecológica, estava presente no processo, em tudo, né? Nos tons. A terra está ali, a terra continua ali presente, né? Só que tem esse acabamento, que é a parte química, né? Que aí você até compra, né? Eu não sei fazer esses verniz. Eu uso a cola, né? A cola também funciona. Fica legal também a cola. Mas algumas instituições querem essa coisa já mais plastificada, né? As artes plastificadas. Ô, E são Alex, caminhos. e lá no sítio, para mim, está vários anos já lá, né? Está perfeito. Tá O perfeito. que você usou lá? Ali a gente só usou cola. A gente só usou cola ali. E olha que legal, ali já é um lugar que está exposto à natureza, né? Exposto à E também natureza. talvez não tenha preocupação se sair ou não, né? Assim, se desfazer, né? Não é, tipo, a preocupação. Mas tem alguns lugares que a ideia de envelhecer preocupa, né? Preocupa, traz medo, traz alguma coisa, assim, que não querem, né? Ter a transformação que faz parte do ciclo.
E é isso, a gente tenta conversar até onde dá, né? Porque tem trabalhos que são trabalhos para formação, para educação, né? E tem Então, outros trabalhos que deixa eu fazer é uma isso. pergunta também aqui, também já está chegando no final, Sim. mas poderia fazer duas seguidas aqui hoje, né? Política pública, você tem algum apoio nesse trabalho? A não ser nas instituições que você vai, mas esse trabalho que você faz recebe algum incentivo, alguma coisa de política pública? Olha, tem alguns que eu estou tentando agora, que eu estou aprendendo, né? A escrever projeto, né? Que tem editais, né? Que chama Lei Aldir Blanc, né? A Lei Aldir Blanc, que é uma verba pública, né? Que você faz um projeto, uma proposta cultural, e aí vem esse dinheiro para você aplicar. Mas é assim, é algo que você já faça, né? O pessoal fala assim, você já tem que ter, já tem que estar fazendo, né? De graça, tal, né? Assim, não de graça, mas já tem que ter uma caminhada. E aí agora você ganha essa grana para continuar fazendo. Então teve algum projeto que eu passei na Lei Aldir Blanc, né? Tem o Edital Mar. Em São Paulo tem essa oportunidade para arte, assim. Nem sempre a gente consegue, porque como em todo lugar, né? É um filtro, né? Edital também é um filtro social, porque às vezes quem está na banca você não conhece, eu não conheço, sabe assim? Então, às vezes, entre os mais famosos, eu tô conseguindo, assim, devagarinho, junto com o grupo, né? Eu falo eu, mas é um grupo, assim, a pegar, assim, alguns editais, que nem Aldir Blanc, a Lei Paulo Gustavo, o mês do hip hop também, ele é uma política pública, né? E que é no foco da arte da Secretaria de Cultura, né? Então, esses são os caminhos que tem ali para arte e para cultura. Para educação, nunca consegui pegar assim, né? É muito mais burocrático para fazer uma oficina numa escola, assim, e você receber, nossa, é um caminho, assim, que às vezes fica até difícil, sabe? De entrar pela própria burocracia, né? Porque aí entra o MEC e tudo isso, né? As questões da, das leis da educação, né? Mas, enfim, bom, gente, eu acho que nós estamos chegando no final aqui. Se alguém quiser fazer alguma observação mais, aí levanta a mão. Então, a gente está chegando no Eu, tenho, final. Hoje eu só queria propor para Claro. ele fazer umas coisas intergeracionais também, com os 60 a mais, com a gente. Então, Né? Legal. então, Chama um os pessoal aí. contatos estão disponíveis aqui. É. Contatos. Não, por exemplo, ele falou uma coisa que o Benê, por exemplo, que é um cara do nosso grupo e que tem 40 anos de teatro, 50, e que compõe música, inventa mil e uma coisas, ele frequenta um pouco esse ambiente de hip hop, ele conhece, né? Então, de repente, mesclar um pouco artistas antigos, né? 60 a mais, que estão aí, e fazer juntos, coisas que essa mistura é muito interessante. Essa mistura entre 30, 60, 40, 70, essas misturas são ótimas, dá umas coisas muito legais, né? É muito legal Tá mesmo. bom, né? Muito A legal gente teve uma mesmo. experiência recente de ser convidado pela rede eu chamo rede, né? Mas é o CIEJA, né? A gente trabalhou em 3 CIEJA. E um desses CIEJA, que é o Seja Campo Limpo, que viu nos nossos trabalhos também, propôs o desafio de fazer uma atividade com terra para a comunidade surda e muda. E foi um desafio bacana, assim, porque é a primeira vez, e aí, como é que é não falar assim, né? A voz. Aqui não é voz, aqui é libras, sinais. Desafio, né? Aí eu
E cheguei. Eu não estava sozinho, a gente estava com um grupo, tinha uma professora que é de lá, e ela deu um grande apoio na tradução. Mas a relação em si é isso. Aí fui batizado. O meu batismo na comunidade sul é assim, ó, cabelo, barba. Esse é meu sinal de batismo. Eles olharam para mim e já assim, deram, sorriram e falou, você é assim, por causa do meu cabelo e minha barba. Isso me emocionou ser batizado, né, na comunidade surda. Depois a gente continuou fazendo assim, né, mais trabalhos assim. E a gente falava assim, eu adoro colocar a mão na palma e na terra. E aí nós pode conversar com qualquer coisa, né? A gente pintou tela, pintou várias coisas assim, mas a comunidade surda gostou do contato, de sentir a terra, a palma e aí ir sentindo as diferenças, né, do solo. Aí, tipo assim, né, o foco digamos que era a pintura. Só que não, eles adoraram ali. E pegar o carvão e passar na lixa, fazer uma folha assim, tudo com carvão, né? A folha que é branca fica tudo preta. Aí você vê com um palitinho só riscando, escrevendo coisas. Aí vai revelando, né? Então foram coisas muito sensíveis que a gente falou assim, meu, nem sempre o final é o sucesso, sabe? O painel, às vezes, não é o sucesso. O sucesso foi o processo. A magia aconteceu em pegar a palma, a baba da palma e misturar. Ali. Acabou ali, amigo. Aí, Ô, Alexandre, entendeu? eu preciso te falar uma coisa, Frug. Hoje de manhã nós tivemos uma reunião e foi uma super especialista, que é a Thaís Bento, que dá aula em mestrado, doutorado de gerontologia, e ela falou muito sobre estimulação cognitiva. Estimulação cognitiva para idosos, né? Bom, está gravado aí, está no nosso YouTube. E uma das coisas que ela falou, eu pensei agora, você poderia ir, olha só, em ILPIs, você sabe o que é ILPIs, né? Instituto de Longa Permanência para Idosos, os antigos asilos, né? Hoje se chama ILPI. Em vez da ILPI, e a pessoa lá e botar um lapisinho, e a pessoa fica na mesa lá desenhando numa folhinha de papel, idosos, né? Sim. Em vez de fazer isso, botar eles para brincar com a terra, para fazer a tinta, eles iriam adorar, porque nessas ILPIs, eles ficam assistindo televisão. Basicamente, ficam o dia inteiro assistindo televisão. E de vez em quando vai alguém lá e faz uma atividade. Mas esse tipo de atividade é sensorial. E ela falou muito importante os sentidos para estimulação neural. Neural. Aí tem todos os sentidos. Isso que você falou de pôr a mão na terra, de pôr a mão na água, de fazer a tinta, de ver. Isso seria fantástico em ILPIs, que são Instituto de Longa Permanência para Idosos. Guarda só isso aí, porque isso Boa. aí é um projeto que você pode mandar para o Fundo Municipal do Idoso, para a Secretaria dos Direitos Humanos, que tem lá o Conselho Municipal dos Idosos. É só uma ideia. E, Frug, antes que eu esqueça, o teu YouTube não existia no nosso site. Se você entrar agora e clicar na iniciativa Cultura Orgânica, eu acho que eu pedi para pôr o YouTube do Lembranças que Falam e do Cultura Orgânica. E o nosso site, que estava muito lento, terrivelmente lento, a gente migrou da local web, que está uma desgraça, custou para a gente, fomos para uma outra coisa que agora está um pouquinho tá mais rápido. Então, quem entrar no Trabalho 60 Mais, se quiser fazer o teste, espero que funcione, e clicar na Cultura Eu vou Orgânica, entrar lá, eu vou ver. Vou entrar lá. clica lá e vê se aparece embaixo para clicar no YouTube. Eu espero que entre, porque isso foi combinado e acho que já foi Vou feito. verificar lá. Valeu. Bom, gente, nós vamos terminar. Eu tenho algumas coisinhas para falar ainda aqui. Inclusive, primeiro, quero falar com relação aos idosos, né, que, como você falou aí,
nós temos um grupo aqui do Grupo Trabalho 60+, que se reúne mais ou menos cada mês, nem sempre dá para ser todo mês, mas a gente se reúne um fim de semana, mais ou menos cada mês, né? A gente se reúne lá no sítio. E a gente faz trabalhos lá que o Bruno propõe, e a gente cozinha, a gente fica lá aberto a quem quiser ir, né? Até para as outras pessoas que estão aqui. A Célia costuma frequentar lá, a Célia que está aqui, ela costuma frequentar lá e talvez ela tenha participado desse evento. Você deve conhecer o FIFO, né, o Alex? Você conhece o FIFO, né? Sim, Então, o FIFO nós fizemos lá, pintamos um muro lá, a parede ali da piscina, com tinta feita por nós mesmos, quer dizer, por eles. Eu estava cozinhando nessa hora, mas fizeram a tinta e pintaram e está lá na parede da piscina, que dá para o vestiário, feito lá pelo Chico Lima, ali em cima, né? E então nós temos lá, do nosso grupo, Trabalho 60+, uma parede feita lá, tá? Desse estilo, né? A Célia participou disso, Célia? Não participou. Mas ela está sempre lá com a gente. E Não participei. Por falar nisso, eu também quero justificar aqui a não presença de duas pessoas que frequentam lá e participaram certamente disso, que é a Ana Orsi, pela primeira vez, ela é minha parceira aqui na Cultura Orgânica, mas ela teve um problema doméstico lá e não pôde entrar. E a Ciomara também, ela está viajando e não conseguiu entrar, que eles sempre estão aqui com a gente. Não tenho palavras para dar esse encerramento aqui nesse nosso encontro de hoje, porque realmente foi muito emocionante para mim ver a expressão dessas crianças, ver sinceramente, como essas crianças, quando elas têm essa oportunidade, essas crianças da periferia são muito mais felizes do que as nossas crianças no shopping center, entendeu? Muito mais felizes e muito mais criativas. Isso aqui é uma ode ao ser em lugar do ter, tá certo? Então, isso que eu agradeço muito, né? Alex Zudão, esse Zudão não sei de onde vem, mas tudo bem, deve ter sido de alguma quebrada aí. E um abraço muito grande para todos. Amanhã a gente distribui essa gravação, todo mundo vai receber nos nossos grupos ou diretamente. E, Alex, você quer falar alguma coisa para finalizar? Muito obrigado. Quero agradecer, gente, a atenção, o cuidado. Muito obrigado aí, agradecer a Amanda, ao Bruno, a toda a família Terra, né? Ao Sérgio, a vocês que estão me ouvindo. E eu aprendo, assim, demais com vocês, todos esses conselhos e ideias, coisas que eu vou plantar todas essas perguntas e essas ideias, eu vou plantar elas no canteiro aqui da nossa horta e vai germinar. Está ensinando a gente a plantar ideia, hein? Prestem atenção, né? Estou começando agora a regar minhas ideias, viu? Então, gente, muito obrigado. Mais uma Cultura Orgânica. Semana que vem, boa noite. Obrigada. E a gente vai caminhando. Um beijo para todo mundo. Beijo. E até breve. Até breve, gente. Obrigada, Alex. Obrigado. Valeu, Obrigado. Valeu. Muito bom.